Meus amados, o pastor Benedito dispensa a apresentação, né? Pastor do nosso ministério, e que agora ele está fazendo um estágio bem pertinho aqui, cidade de Miraí, né? Ali em Minas Gerais. Ele está lá. Jesus o mandou lá para ele fazer um trabalho, e depois que ele terminar o trabalho, Jesus sabe para onde é que ele vem. Sabe, quem sabe volta para casa, né? A casa dele é aqui em São Bernardo. Os irmãos estão contentes com a presença do pastor Benedito? Pode dizer amém? A paz do Senhor da igreja, amém, irmãos? Por favor, tomamos o nosso assento, por gentileza. Estou grato a Deus por estarmos aqui nesta oportunidade. E sabendo de todas as coisas, irmãos, primeiro eu quero agradecer a essa casa que sempre foi uma casa receptiva para mim. Pastor Samuel, não tem como falar, não tem palavra, né? O pastor é um companheiro, pai, que nós temos um carinho muito especial. Que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Amém. Os amados companheiros também que têm um carinho especial por nós. Eu sou feliz quando eu chego aqui em São Bernardo do Campo. Estamos ali em Miraí, como o pastor já nos disse, apenas por um estágio. Eu não sei quanto ao tempo, mas verdadeiramente o Senhor sabe de todas as coisas. Amados, eu quero aqui na palavra de Deus, com a igreja, por favor, aqui no livro de Neemias, no capítulo de número 2, o verso de número 3 e 4 diz assim: E disse o rei: Viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumado as suas portas a fogo. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E nós vemos então, irmãos, que aqui Neemias, ele no capítulo de número 1, nós vimos que Neemias, ele recebe uma notícia, digamos assim, recebe uma notícia. E para ele aquela notícia foi não tão boa. Ele obviamente tem um amor pela sua pátria, Jerusalém. Ele estava realmente ali, exilado, ali na Pérsia. E vemos que, às vezes, irmãos, dependendo do que está acontecendo, não tem como, de forma alguma, sairmos. E eu vejo que ali Neemias, obviamente, se preocupou. Ele começou a colocar no seu coração o propósito de orar. E nós vemos que quando se apresenta ao rei, o rei conhece, e conhecendo quem era Neemias, pergunta: o que você tem? O que está acontecendo com você? Ele já estava orando. Para ele fazer um pedido ao rei naquele momento seria difícil, talvez poderia causar até a morte. Mas vejamos bem, queridos, Deus, Ele é Deus que nos vê de longe e nos vê de perto. Deus está sempre atento a olhar pelas nossas necessidades e também para aqueles que se preocupam com a sua obra. Obviamente Neemias se preocupou. Eu quero dizer que às vezes nós queremos deixar de lado, queremos abandonar, e ainda mais numa situação como essa, uma situação que para ele não tinha saída. Sabemos que sim, mas o que ele era? Ele era apenas simplesmente copeiro do rei, como tinha demais outros copeiros, mas ele era o copeiro de confiança do rei. Ele era o copeiro de confiança do rei. E poderíamos dizer: mas por que outros? Não, era ele. Só que vejamos uma coisa: quando ele chega ao rei e fala para o rei e conta o que está acontecendo, o rei não só diz para ele ir, mas também lhe manda como governador. Exalta. Eu quero dizer uma coisa, querido: o nosso adversário coloca-nos uma parede para que nós viemos a parar. Nosso adversário
coloca sempre um tropeço em nosso caminho para nós recuarmos. Mas eu quero dizer, nesta tarde, Deus abre porta, Deus entra na brecha, e Ele faz mudar a história para a tua vida. Aleluia. Nós vemos então que lá no capítulo de número 6, no verso 3 diz assim: e enviei-lhes mensageiro a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque se descer esta obra, enquanto eu a deixar, aleluia, a obra, enquanto eu deixar, essa obra perecerá. Então nós vemos que Neemias vê que Sanbalate e Tobias, honoritas, são os opressores, inimigos, porque eles tinham, vamos dizer assim, que no meu modo de entender, inveja do que poderia acontecer. Então eles queriam deixar Neemias de forma fora da situação, como se diz, você vai cair fora, você vai perder essa razão. Queridos, quantos já tentaram falar para você que você vai perder? Quantos já deixaram para você e tentaram fazer com que você recuasse? Ei, eu quero te dizer nessa tarde, você tem que levantar a cabeça, você tem que se erguer não importa a posição, aleluia. Primeiro, se você é mandado, ou seja, você recebe uma carta, como Neemias recebeu essa carta, para ir a Jerusalém. Só que ele não foi só. O rei ainda dispensa grandes homens do poder, do exército, ou seja, homens, soldados, capitão, para acompanhar. Ele não vai só. Eu quero dizer uma coisa, querido, aonde está a tua preocupação? Que você diz, para mim não dá, para mim não dá, e para mim não dá, e está se recuando, está voltando para trás, está deixando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ei, aonde está a responsabilidade que Deus colocou sobre as tuas mãos? Ninguém mais chora, ninguém mais geme, ninguém diz, olha, eu posso ou eu quero, estão se recuando. Mas Neemias, ele diz, não, eu vou à cidade de meus pais, eu vou à cidade de meus pais. Mas veja bem, então nos diz assim, no capítulo de número 2 diz assim, em verso 8, 18 assim: então lhes declarei, como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levanta-nos, edificamos, esforçamos as suas mãos para o bem. O verso 19: o que ouvindo Sanbalate, Honorita e Tobias, os servos amonitas, Gesem, Orabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazes? Quereis rebelar contra o rei? Verso 20: então lhes respondi e disse, o Deus dos céus, aleluia, é o que nos fará prosperar, e nos seus servos nos levantaremos, edificamos, mas vós não tendes para parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eu quero dizer uma coisa, querido, quem comanda na tua vida é Deus. Você em oração, em consagração, em jejum, Deus vai fazer com que você seja um vencedor. Não tem derrotado, aleluia, não tem derrotado perante de Deus. Aqueles que se põem diante de Deus, Ele é vencedor. Quantos vencedores tem aqui nessa noite? Você pode crer na tua vitória. Se Deus, Ele te ordenou para que você vá, então você não vai recuar. Apesar de que nós entendemos que as opressões, ela nunca vai deixar de existir. Irmãos, eu tenho observado isso. Aleluia, se eu fosse covarde, eu já teria abandonado a obra. Mas Deus tem colocado as mãos e me dado vitória. Aleluia, Deus tem me dado vitória. Eu falo isso porque eu nunca tive uma experiência como essa. Para mim seria a primeira experiência na obra missionária, né? Um dia
que o Senhor tinha falado comigo para que eu fosse, que tinha uma obra, eu não saberia para onde ir. Irmãos, aleluia, eu saí abençoado por Deus. Eu saí com a carta de vitória. Eu não saí de qualquer jeito, não fui de qualquer maneira. Irmãos, eu tenho aprendido, tenho passado isso nos trabalhos que eu tenho passado. Oh, aleluia. E sabe o que tem acontecido? Deus tem nos honrado, e Deus vai honrar você também. Aleluia. Estou dizendo, Deus vai honrar você também. Glória a Deus. Aleluia. Não é para você esmorecer, porque, irmãos, nós somos humanos, certamente sim. Somos homens que qualquer coisinha, numa palavra, talvez nós nos somos feridos, nos machucamos e assim sucessivamente. Mas, querido, quem te constituiu para a obra? Quem te chamou você para a obra? Ei, você não está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia. Aí nós olhamos assim e vejamos: ei, para mim não dá, para mim não posso. Eu começo a se recuar. Querido, é Deus que fala, é Deus que determina. Você tem apenas que obedecer. Aleluia. Você crê nessa tarde, começa a tomar posse da vitória. Aí eu lhe pergunto uma coisa, que nos diz: Neemias ora a Deus. A Bíblia diz que mais ou menos 12 anos ele permaneceu. E outra coisa, nós às vezes, me permite isso, às vezes nós queremos fazer as coisas e todo mundo tem que saber o que nós estamos fazendo. Tem pessoas que me permitem que às vezes não tem uma trava na língua. É verdade. Sabe, em vez de ela ficar em segredo, guardar silenciosamente. Sabe? Ei, Neemias, quando ele foi a Jerusalém, os muros estavam totalmente abaixo e todas as portas queimadas a fogo. Ele apenas, o que ele fez? Saiu pelas caladas, pelas madrugadas, secretamente. Só ele, o seu animal e alguns homens de confiança. Você está entendendo? E foi e rodeou, sondou, aleluia, para ver como é que estava as ruínas, para ver como que poderia ser feito. Querido, ei, se você tem que fazer alguma coisa, não abra a tua boca, faça em secreto com Deus. Faça em secreto com Deus, porque assim você vai ter certeza que Deus está te dando vitória. Deus está te dando vitória. Aleluia. Eu estou falando aqui em nome de Jesus, querido. Eu não estou apenas contando historinha, não. Estou falando que Deus, Ele quer que nós guardemos aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Se Ele mandar você falar, você fala. Se Ele não mandar você falar, você não fala. Mas Deus quer mudar a história. Deus quer fazer com que você entenda: quem comanda a tua vida é Deus. Quem manda na tua vida é Deus. Aleluia. Não é a tua esposa, não é o teu filho, não é você próprio, mas primeiramente tem um Deus que está sobre as tuas mãos. E seja obediente para caminhar e sermos fiéis na obra do Senhor nosso Deus. Aleluia, pastor, mas espera aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é Deus que está no comando nesta tarde. O Senhor que está falando ao nosso coração. É Deus que quer que nós mudemos o nosso caráter. Aleluia. É Deus que quer isso. Porque, irmãos, não é só dizer: não, eu tenho, eu faço. Irmãos, eu estou dizendo assim por experiência que temos passado. Eu sei que verdadeiramente aqui não, mas lá em Miraí tem obreiros, pastor, que, aliás, obreiro não, porque eu não tenho obreiro lá, mas tem irmãozinhos que chega, faz o que ele quer, não pede nenhuma satisfação para o pastor, não conversa com o pastor, é um desrespeito muito grande. Mas nós, irmãos, como conhecemos, como trabalhamos, a Bíblia diz: você tem livre-arbítrio, vai para onde você quiser, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Mas presta bem atenção: quando você quebrar a cara, aí você não vem chorando, não. Aleluia. Porque primeiro, o livre-arbítrio de Deus se funciona assim. Ele deixa.
milagre de Deus na sua vida. Para me concluir, nós vemos aqui que no capítulo 6, onde nós lemos, no verso 6 diz assim: porque todos eles proclamavam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuara. Agora pois, ó Deus, fortaleces as minhas mãos. Aleluia. Então, aí nós vemos aqui o verso de 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sanbalates, conforme estas suas obras. Aleluia. Também da profecia. Não há dias dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Então, querido, as profecias enganosas, ela tem chegado aos corações para tentar te atemorizar, para tentar te tirar da presença de Deus. Querido, levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, mas não faça a tua própria vontade. Eu estou aqui como homem de Deus nesta tarde, como profeta de Deus, dizendo: Deus vai te honrar, mas faça o querer de Deus e a sua vontade. Você crê? Nessa tarde começa a tomar posse. Aleluia. Porque Ele não desamparou, Ele nunca desamparou. Quando Neemias ora, Neemias recebe a vitória. Teve um certo companheiro lá na congregação, chegou para mim e disse: pastor, o profeta, eu orei, estou orando há 8 meses, e o profeta chegou para mim e falou para mim que meu tempo aqui dentro da congregação acabou. Eu falei: é? Tu está indo embora? Estou indo embora. Eu falei: então tá bem, vai com Deus. Aí ele ia para uma denominação. Eu falei: tá bom. Essa denominação teve um racha. Sabe o que ele fez? Pensei que ele ia ficar na denominação. Acompanhou o pastor. Então ele não foi para a denominação, ele acompanhou o homem. Aleluia. Acompanhar o homem. Sabe, irmão, Deus não está em confusão. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus perfeito. Quantos querem nessa tarde aqui, irmãos? Oh, aleluia. Irmão, Deus não quer que nós façamos isso. Eu entendo que às vezes nós queremos até, sabe, denegrir a nossa própria imagem, mas Deus tem te preservado contra as astúcias ciladas do adversário. Eu quero que nessa tarde você tome posse da bênção de Deus sobre a tua vida. Se você crê na vitória nessa tarde, quantos creem que na vitória nessa tarde? Você não está por um acaso aqui não, querido. É Deus que está abrindo porta. Aleluia. Deus diz ao meu coração e para o teu coração: ainda farei coisas grandes que você ainda não viu, mas ficai na minha direção. Porque quando você tiver que fazer alguma coisa, Deus vai te direcionar, e vai te direcionar, aleluia, ao lugar certo, e você não vai ser uma pessoa totalmente desgovernada. Você crê nessa tarde? Em nome de Jesus Cristo, glória ao Senhor. Levante as tuas mãos e adore a Ele. Tome posse da vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu gosto muito do livro de Neemias. Neemias é um exemplo para todos nós, né? Mas tem alguns que não gostam de Neemias, porque quando nós estudamos Neemias, irmãos, quero convidar os diáconos para vir aqui na frente. Vocês estão bem tristes agora, não pode ir, o pastor que os irmãos não contribuíram, então por isso que eles estão tristes. Neemias, amados, quando ele soube da condição que estava a cidade, os muros quebrados, as portas queimadas, a cidade estava ali, como nós dizemos numa linguagem bem popular, em petição de miséria. Ele disse que o povo estava vivendo numa condição de miséria. E eu fiquei pensando, amados, o pastor Benedito estava aqui falando, eu fiquei pensando na petição de Neemias.
na petição de Neemias. Nós fizemos algumas modificações nos dirigentes de congregação, debaixo de oração. Ainda não terminou não. Amém. E a gente sabe que alguns não ficam muito alegres, mas a gente faz o que Jesus manda, né? Quem estudou hoje na escola dominical viu que Paulo falou para Timóteo: olha, eu estou te deixando em Éfeso. Para quê? Para você advertir o povo. Para ti, ele falou: vou te deixar em Creta para colocar em ordem as coisas. E tem mas Neemias, irmãos, ele fez um pedido interessante. Está dizendo aqui, quando muda o companheiro de congregação, às vezes você está na congregação grande, e você vai grande assim no sentido do tamanho físico, né? Não existe congregação grande ou pequena, é grande no tamanho físico, né? Para Deus, todas as congregações são do mesmo tamanho. Mas está na congregação que aparentemente o espaço físico é grande, e Deus te leva para uma congregação menor, e alguns ficam tristes. O pastor presidente falou um dia desse para nós: não, você não fica triste, não, você fica alegre. Aleluia. Que é uma oportunidade para você mostrar aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Pegar essa congregação pequena e torná-la uma congregação grande, amém? Cadê os dirigentes de congregação aí? Está fraca essa, né? Ajuda. Mas, irmão, eu fiquei pensando, irmão, no pedido de Neemias. Neemias estava vivendo aonde? No palácio do rei, junto ao rei. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. Ele estava junto do rei. Todo dia ele estava ali junto do rei. Cada refeição Neemias estava junto do rei. Que posição cômoda, né? Que posição confortável estava Neemias. No palácio do rei, junto do rei. Com certeza devia ter ali uma boa alimentação, tinha uma boa posição, devia ter uma boa cama, sabe? E o rei conhecia Neemias. Tanto que quando ele olhou para Neemias e disse: olha, você está triste. E essa tristeza aí não é de doença, não, essa tristeza é do coração. Ele gozava ali de uma certa intimidade, de um conhecimento do rei. Neemias não estava numa posição confortável, irmãos. Estava dirigindo uma grande congregação. Mas sabe qual foi a petição dele, irmão? Olha, eu quero que o senhor me dê carta, me dê autorização para eu sair daqui dessa grande congregação. Olha aí, ó. Para eu sair daqui do palácio, para eu sair daqui da tua presença, para eu sair daqui dessa situação confortável. Eu quero ir lá para onde estão os meus irmãos que estão sofrendo. Lá aonde as paredes estão fendidas, as portas estão queimadas. Eu quero ir lá para um lugar onde está tudo meio destruído. Que petição que Deus fez. Sair da posição de conforto, da posição ali junto do palácio do rei, junto ao rei, de dentro do palácio do rei, para ir aonde estavam os irmãos em sofrimento. Mas por quê? Neemias, meus irmãos, ele conhecia, ele sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu estava aqui, o pastor Benedito estava lendo, e o Espírito Santo me levou. Estou querendo pregar, porque a pregação já foi feita, né? A nossa vez nós estamos levando já. Capítulo de número 2 de Neemias, o versículo de número 5. E aqui tem uma palavra que ficou no meu coração. Capítulo 2 e versículo 5, pastor Benedito. Neemias: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te, ele está pedindo, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. E essa palavra ficou no meu coração. Eu quero ir para lá, sair da zona de conforto, sair dessa posição aqui do palácio, sair daqui junto do rei, e eu quero ir para lá, aonde tem destruição, aonde tem necessidade, mas eu vou para lá, porque o meu Deus me manda ir para lá para edificar. Eu quero ir para lá para edificar. Eu quero ir para lá
é para restaurar. Eu quero ir para lá é para reconstruir. Eu quero ir para lá para mudar a história daquela cidade. Eu quero ir para lá para mudar a história daquele povo. Eu vou para lá, porque ir para o palácio, ir para a cidade grande, ir para Miraí, ninguém quer não, menino. Não, quer ir para a cidade grande. Não, Deus está me mandando ir para lá, é para construir, é para edificar, é para fazer a obra. E meus amados irmãos, pastor Benedito disse aqui, irmão, e quando alguém vai na direção de Deus, a Bíblia diz que em 52 dias a obra foi realizada e o nome de Deus Pastor Benedito, entre as muitas coisas boas que ele disse aqui, irmãos, vale a pena nós estarmos atentos à ordem do Senhor nosso Deus, obedecer ao Senhor nosso Deus. Olha, os opositores da obra, meus amados, tem em todo lugar, até em São Bernardo tem em Miraí, tem, irmão, em todo lugar tem opositores da obra, mas a Bíblia diz, maior é o que está. Ele diz assim, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Meu querido, Deus te chamou para realizar uma grande obra. Deus te chamou para edificar. Deus te chamou para construir. E eu quero crer que quando ele voltou, ele deixou ali a obra realizada e o nome do seu Deus foi glorificado na vida de Deus. Esteja tão somente atento. Corre à vontade de Deus para o teu ministério. Deus te chamou para edificar. Nem que você tenha que sair da zona de conforto e ir lá para ajudar, para restaurar os muros. Mas se Deus te mandou, Ele vai honrar a tua vida e vai te colocar na posição de honra para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, querido? Vamos nos colocar em pé, nós estaremos orando. Meus queridos, eu tenho colocado aqui, nós estamos diante de uma nova dificuldade. E eu tenho que colocar.